Há um lugar onde o tempo ecoa em cada folha, onde o mar sussurra histórias que atravessaram oceanos. Um lugar não só de belezas, em um mar que não correm só ondas, mas também lamentos de um tempo em que essas águas foram caminhos tanto de justiças quanto de esperança. Cada pedaço dessa terra guarda lembranças da história de um lugar onde a memória se faz viva e carrega fragmentos de um passado que ainda resiste. O som dos atabaques ecoam as lutas daqueles que vieram de longe, dos que foram arrancados de suas terras e fincaram raízes em solo desconhecido. Uma terra de matas densas e mares profundos que, como seu povo, resiste dia após dia. Terra onde cada memória, cada tradição e celebração mantém viva uma história de luta e ancestralidade. Seja bem-vindo a Maraú. Maraú tem uma localização geográfica muito interessante. Ela está na beira do Atlântico. Então, ela fazia parte, do circuito do tráfico transatlântico, nesse extenso litoral indo de Ilhéus, Camamu e Maraú. As elites senhoriais da região cacaueira produziam antes farinha de mandioca para exportação. Durante o período colonial trocava zimbo, que é uma espécie de concha que se localizava nessa região, sobretudo aqui em Ilhéus e em outros lugares, por escravizados da África Central, sobretudo Congo e Angola. Sou Cristiane, uma mulher negra da região, sou professora titular da UESC, doutora em estudos étnicos africanos e pesquisadora das relações raciais no sul da Bahia, desde a escravidão até a contemporaneidade. Eu tenho que dizer primeiro meu nome, né? Bárbara Lemos Freire. O meu nome, Bárbara, é homenagem à minha avó paterna. E o Lemos é de origem espanhol, sim. Inclusive, sobre a escravidão. A minha atriz-avó era escrava, né? Era escrava. Agora, o meu trisavô era filho de português, desse Martinho Freire do Espírito Santo. Nós temos registros que até 1851, em setembro de 51, um navio com 112, chamado Brigue Santa Teresa, ele aporta aqui na região, de modo ilegal, uma vergonha inteira para uma nação e, sobretudo, isso interferiu na dinâmica escravocrata de Maraú, que depois nós tivemos mais de 27 ações de liberdade, onde os senhores foram colocados na justiça para que eles devolvessem o direito, o status de civil de liberto, pela condição de terem chegado após o tráfico. Da época que eu vivi aqui, nessa época não se falava muito em escravidão. Porque daí já tinha havido a escravidão, não se falava quando eu era criança aqui, não se falava muito. Só sabia assim no dia 13 de maio, né, que foi o dia que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas na hora que lavava as escrituras, não dizia não qual era a nacionalidade. Só dizia assim, era escravo, quando tinha filho, dizia a escrava com suas crias. Mas a escritura do escravo era tanto como a escritura de uma casa, de uma compra de uma casa, de uma fazenda, ia para o tabelionato,
o tabelião expedia as guias, pagava imposto, depois era que lavrava a escritura. O comprador e o vendedor, agora uns às vezes eram representados através de procuração, né? A gente chama de diáspora atlântica, essa travessia forçada, só que ao mesmo tempo que nós falamos de tráfico transatlântico, de pessoas despojadas de tudo e qualquer objeto, nós estamos falando de populações africanas de inteligência muito aguçada. Era preciso escrever na memória, na oralidade, todos os saberes que os outros povos, como os europeus, carregavam em livros escritos. Meu nome é Ed Carlos, eu tenho 47 anos, sou nativo daqui de Maraú, por parte dos meus pais maternos, né, seu Tião e Dona Jovelina, que são meus avós, que começaram essa nossa história aqui. Desde os meus 13, 14 anos que eu gosto, sou fascinado por cultura, que eu gosto daqui da cidade, eu gosto do meu ambiente. Sou músico, sou artista plástico, sou marauense. Eu venho de projeto social, né? Comecei participando em Salvador de um projeto chamado Projeto Recreio. Então, quando cheguei aqui em Maraú, que eu tive essa oportunidade de conhecer esse projeto chamado Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, é uma parceria com o governo federal e o governo municipal, né? Ele atende criança, como você falou, em vulnerabilidade social. A gente trabalha muito com a cultura local. E aí sim, entra mascarado, mandu, caipora, catirina, o concubi. Então, assim, aqui dentro do serviço a gente pega esse mês de março e trabalhamos todo dentro dessas atividades, contando as histórias de como surgiu, como assistíamos nossos antepassados fazendo essas manifestações. Meu nome é Túlio Felipe Santos Soledade, sou filho daqui de Maraú. Aqui é minha infância. Foi uma infância, graças a Deus, tranquila, como de toda criança. Uma infância onde eu pude me divertir bastante. Meus pais sempre foram participantes, né, ativos da cultura. Meu pai sempre saiu, sempre me orientou como era que deveria ser feito e ser levado adiante as formas e as maneiras de sair. E aqui são manifestações ancestrais, entendeu? Então fica um pouco complicado até para eu dizer o surgimento de fato, como foi. Eu me interessei pela região, descobrindo que em Maraú haviam festas do século XIX que remontava ao período da escravidão, e eu quis então dar ênfase a essa sociabilidade festiva. Por isso Maraú apareceu como um campo onde essas festas elas eram pujantes. As pessoas não somente trabalhavam e sofriam, mas como elas se divertiam. Mascarado é um movimento artístico, onde o material é reciclável e a gente costuma usar os artifícios da natureza para poder constituir as máscaras. No dia a dia, a gente usa argila como o molde das máscaras, e o material reciclável é o saco de cimento e a goma de farinha para poder a gente manusear as máscaras. Mas eu tinha medo, toda criança tinha medo de mandu, mascarado, essas coisas todas tinha medo. Caipora se transformava numa pessoa, numa flor, né? Se transformava em várias coisas. Inclusive, agora isso eu me lembro, quando saíamos por aqui, a minha mãe, as mães, não só a minha, como as outras mães, não, se avistar uma flor, não fique perto,
porque diz que aí quando a pessoa ia se aproximando da flor, ia ficando mais distante, até que a pessoa ficava. O povo dizia que estava embelezada da caipora. O mandu também é característico, né? É o menino da cabeça grande, que é chamado aqui. Nós costumamos usar um cesto de cipó, feito de cipó, lençol para cobrir o cesto, paletó, calça e sapatão, e um cabo de madeira onde a gente consegue identificar os braços. E essas festividades, elas sofriam algumas mudanças a partir das gerações. Mas elas tinham uma origem comum, a memória do seu avô, da sua mãe, do seu antepassado no continente africano, ou seja, em África. Perguntei à minha avó, uma ocasião, a Bárbara, minha avó Bárbara, eu perguntei a ela como foi. Ela disse, minha filha, quando eu me entendi já existia. Que é uma coisa muito antiga, centenária essas festas. As manifestações, geralmente, elas começam a partir do final do ano, na virada do ano, né? Então, quando entra o mês de janeiro do ano atual, a gente já costuma se manifestar. A gente não pode pensar que havia um transporte, um transplante da cultura africana para Maraú. Não, Maraú recriou, dentro dessa cultura diaspórica, com elementos de cá e de lá, um tipo de festividade africana em que essas culturas estavam mescladas. Vale a pena a gente sim observar o nosso passado e restaurar essas atividades que faziam antigamente, porque isso dá uma identidade cultural, né? Então, assim, trabalhamos dessa forma, preservamos essa cultura. Quando eu entrevistei os mais velhos da comunidade, Dona Bárbara, seu Wilson e outras pessoas passeando de tarde, caminhando na feira em Maraú, ouvindo os mais velhos, eles falavam com os olhos brilhando de emoção, de memória, do avô, da avó. Então, há toda uma memória afetiva, simbólica, uma memória coletiva que faz com que, apesar e a despeito de toda a ingerência de política pública do Estado brasileiro e baiano, que essas pessoas resistam. Os órgãos governamentais não costumam ajudar a gente nessas manifestações, né? Infelizmente, a gente passa por muito transtorno, muita dificuldade e são pessoas do dia a dia que costumam favorecer o desenvolvimento da manifestação, atuando diretamente, indiretamente, com apoio moral, com apoio financeiro, material. Que hoje, falando aqui do município, é muito precário, embora tenhamos as escolas, hoje você ouve falar-se muito nessa parte de valorização cultural, mas na prática não funciona bem assim. Então isso eu lamento muito que ainda hoje só o serviço de convivência faz esse papel aqui dentro da sede. E eu percebi, ao chegar na cidade, que havia um calendário em que foi minha maior crítica a essas festividades, era uma tentativa do governo local em atrelar a apresentação dessas festas para que turistas ou empresas turísticas da região, que fosse ali para aquelas praias maravilhosas da região, pudessem assistir. Só que essa festividade, onde se faz uma apresentação para turista, ela está sofrendo uma interferência que não é a lógica natural de uma manifestação festiva. Para que as nossas novas gerações tenham o intuito de participar e queiram desenvolver o evento, elas precisam ter o evento ativo, primeiramente, e precisam ser orientadas já desde muito cedo de que isso faz parte da nossa vida, que isso faz parte das nossas raízes, que a ideia é que a religião,
a política e a falta de informação não seja um empecilho para que as pessoas possam participar desse evento, de manifestar seu interesse em prol do município, porque a gente faz o evento e é uma identidade nossa, entendeu? É uma identidade nossa do nosso município de Maraú. Eu acredito que algumas gerações tomaram essa identidade africana, afro-brasileira como referencial. Houve um momento em que algumas iniciativas locais da festa ou das festividades, eles tinham uma maior participação da comunidade de Maraú. O que incomoda é que a gente não pode trazer de forma clara nossos movimentos culturais por conta dessas crenças, né, que vêm desmistificando nossa religiosidade. Por exemplo, aqui fazemos ensaio nos períodos, como eu te falei, de data comemorativa da cidade, onde, por questão de religiosidade, alguns pais eles dizem: meu filho não pode participar da capoeira ou de mascarada ou de mandu, porque demonizam, de certa forma, isso aí. E eu acredito que isso é totalmente errado. Porque nossos antepassados vieram com essa cultura, nós vimos da terra-mãe África, vimos trazendo nossa cultura, criamos aqui, como eu falei, Maraú, uma cidade indígena, mas onde nós não cultuamos nossas culturas indígenas. Somos quilombola, mas onde ninguém quer ser preto, ninguém quer ter essa nossa cultura. Então, assim, se nós, a partir de hoje, não lutarmos, não continuar lutando, resistindo, para que a nossa história permaneça, a história dos nossos antepassados permaneça, vai se perder, principalmente por conta dessas influências que nós temos hoje. O que seria preciso? Documentários, trabalho de pesquisa, artigo, mas que tudo isso fosse a partir de uma política pública. A prefeitura e o governo, ou quaisquer outros fomentos, que se reunisse com professores para que tivesse uma formação inicial, cultural ou continuada, para que então as crianças da educação infantil pudessem receber essas memórias, reconhecer e se reconectar. Acredito que a escola é o caminho. A gente precisa introduzir dentro do planejamento escolar informações e eventos que atraiam as crianças a participar mais, a se interessar mais sobre a história da cultura, como surgiu, como é feito, por que é feito, entendeu? Creio que a escola é o principal instrumento que a gente tem para desenvolver as crianças e os jovens a participar mais da cultura. Uma vez que é estimulado, que é colocado para uma desses alunos e dessas crianças e adolescentes experimentar através dessas atividades que é trazida aqui para o serviço de convivência, eles vão tendo conhecimento, vão tendo o empoderamento, como eu falei, dessas histórias, né? Dessas histórias. E assim eles vão passar, vão se tornar no futuro agentes multiplicadores, né? Eles vão ter essa raiz, eles vão valorizar essa raiz, né? Que é a nossa cultura, que é deixada pelos nossos antepassados. Se nossos antepassados atravessaram o Atlântico num porão, desnudos e famintos, e sobreviveu, ao ser colocado na senzala, fugia, abortava, matava os senhores, dava chá para poder eles dormirem ou passar mal. Como modo de resistência, eu vou te dizer que essas festas também era resistir. Imagine o que é trabalhar diuturnamente, exaustivo, e ainda no momento que teria para descansar ou desmaiar de cansaço, se organizar, pintar, juntar artefatos do nada para fazer uma festividade. Então a gente poderia dizer que essas manifestações elas deveriam receber por parte do Estado uma política pública cultural que respeitassem as origens e que considerasse que colocar a lei de fato desde 1639 não é algo isolado para uma escola trabalhar, mas é um direito da nossa população, de nós negros, que está sendo negado pelo governo público.
É necessário cada vez mais a comunidade, né, abrir o coração, abrir a mente e para esse momento de aceitação, de empoderamento, de identidade, porque ela fortalece nossas raízes. Então, leiamos essas festividades como resistência que corre no nosso sangue das nossas ancestrais, em tentar não deixar morrer, né? Quiçá isso chegue, trabalhos como esse cheguem para que as novas gerações consigam retomar, porque tradições elas nunca morrem, elas são reinventadas.